Olá a todos, sejam bem-vindos a mais estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos comentar sobre um vídeo na internet de um pastor adventista, fala sobre a lei de Deus. Logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos dê a tua sabedoria. Imploramos que nos auxilie em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, nos fortaleça hoje e sempre. Amém. Vamos lá, então. Vamos começar. Então, pastor Elias Feitosa, a lei de Deus. Você é e sempre será muito bem-vindo neste lugar. Você está na casa do Pai. E não importa quanto tempo você já não fala com o Pai, há quanto tempo você ignora o Pai. A mensagem que você vai ouvir. E deixa eu te dar um conselho. Deus gosta de se revelar nos detalhes. Então preste muita atenção nos detalhes da mensagem. São nesses pequenos detalhes que estão as maiores revelações de Deus. E Ele quer muito se revelar para você hoje. Então, se atente para a mensagem de hoje. Como eu disse, Deus quer se revelar para você. Para a mensagem de hoje, para o texto de hoje, para o estudo e reflexão, eu quero ler um texto da Bíblia com você. E para isso eu preciso que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, de acordo com Mateus. Evangelho de Jesus, de acordo com Mateus, capítulo 22. Nós já estamos abertos aqui. Evangelho de Jesus, de acordo com Mateus, capítulo 22. Quem achou diz, eu achei. Olha aí, tá vendo? Estamos começando, estamos aprendendo. Quem não achou diz, espera, pelo amor de Deus. Pronto, se você não achou, está na tela. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 37. Deixa então a sua Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. A tua palavra, Senhor, está aberta. E precisamos do teu Espírito agora. Precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer. E por isso que nós suplicamos pelo teu Espírito Santo. Fale através do mensageiro que o Senhor escolheu e apesar do mensageiro de hoje. E que ao sairmos daqui temos a certeza que tivemos um encontro, que encontramos a tua revelação. Nós oramos agradecendo e pedindo em nome de Jesus também. Mateus capítulo 22, a partir do verso 37. É um texto conhecido, diz o seguinte: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Hoje nós vamos falar sobre lei. Hoje nós vamos estudar e refletir sobre a lei de Deus. E eu sei que eu falo que nós vamos estudar sobre a lei de Deus, eu estou falando para um público majoritariamente adventista, e o adventista olha e diz o seguinte: agora eu gostei. Você vai falar de lei? Opa, aí é comigo. O adventista ama falar sobre lei, o adventista gosta de falar sobre lei. Afinal de contas, o adventista é aquele... Vamos dar uma acelerada aqui. Nós gostamos de falar de lei, e se possível nós magoamos e ofendemos outras pessoas para falar sobre a lei. Mas eu olho para Ellen White dizendo que se esse é o resultado da minha teologia, ela quer uma distância completa desse tipo de teologia. Eu sei que você, como adventista, gosta de falar de lei, ou você não adventista sabe que os adventistas gostam de falar sobre lei. Eu preciso ser bem sincero para vocês, eu preciso abrir o jogo com vocês. Preste muita atenção no que eu vou falar. Os 10 mandamentos, eles não são a lei de Deus. Então, vamos primeiro aqui, no próprio contexto de Mateus que ele falou, né? Bom, os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Que lei? A lei que incluía os 10 mandamentos. E aí Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento, é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amor é um princípio, e nós temos 2 mandamentos que são a base desse princípio: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus diz que esses 2 são mandamentos, inclusive, não são apenas princípios, mas são mandamentos. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele não está dizendo que os mandamentos não são lei de Deus por causa do amor. Pelo contrário, ele está falando justamente pela necessidade de termos esses 2 mandamentos como base, é que existem a lei e os profetas. Então ele não está dizendo que por causa disso os 10 mandamentos não são lei de Deus. Agora justamente o contrário, ele está dizendo que existe a lei de Deus, e qual lei ele estava falando? Lei e os profetas. Nós temos aí a divisão, né, judaica de lei, profetas e escritos. Então ele está dizendo que as escrituras inteiras são baseadas no amor a Deus e amor ao próximo, inclusive a lei, nas quais estão incluídos os 10 mandamentos. Se a lei é lei de Deus, os 10 mandamentos estão incluídos nessa lei que foi dada a Moisés, então os 10 mandamentos são lei de quem? Lei de Deus. E Êxodo diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele começa a citar os 10 mandamentos. Veja só, então falou Deus todas essas palavras. Então ele está dizendo que algo dito pelo próprio Deus para ser obedecido pelo ser humano não é lei de Deus. Então veja que ele mal começou a pregação e já começou a heresia. Sem asterisco, sem letrinha miúda, sem nota de rodapé. Os 10 mandamentos não são a lei de Deus. E você deve estar se coçando no banco falando: meu Deus, o que o pastor está dizendo? Como assim ele está falando isso? Como os 10 mandamentos não são a lei de Deus? Sim, não são. E eu quero refletir com vocês sobre os mandamentos. Pense comigo, reflita comigo. A lei de Deus é eterna, sim ou não?
A lei de Deus é universal, sim ou não? A lei de Deus é imutável, sim ou não? Agora vamos analisar um ponto específico dos 10 mandamentos. Vamos pegar o ponto que nós adventistas mais gostamos? O sábado. O sábado é universal, sim ou não? Vamos lá, quantas horas nós temos no sábado? 24 horas. E essas horas, elas só acontecem por que motivo? Por que nós temos 24 horas? Porque é o tempo que é necessário para o planeta Terra rodar em torno do seu próprio eixo, certo? O sábado vai de um pôr do sol ao outro pôr do sol, correto? Portanto, ao analisar isso, ao analisar astronomicamente, a gente já percebe que o sábado ele não acontece de maneiras iguais em todos os lugares do universo. Ponto. Portanto, quando Deus diz 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra como dias do mandamento, a gente não pode aplicar isso de maneira universal. Afinal de contas, o sábado da maneira que conhecemos, ele somente é aplicado de maneira no planeta Terra. Você está entendendo isso? Então vamos ver. Ainda que nós considerássemos esse raciocínio bizarro como correto, o sábado não é lei de Deus por causa disso? Vamos lá em Gênesis. Vamos lá ver o que Deus falou no livro de Gênesis. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, o separou para um propósito. Quem abençoou esse dia? Quem deu uma bênção especial relacionada a esse dia? Deus. Quem santificou, separou para um propósito? Deus. E por que motivo? Porque ele descansou, ele cessou suas obras, cessou de toda a obra que Deus criara e fizera. Ele cessou a atividade em relação a tudo que ele tinha feito. Então, é de quem? Se Deus estabeleceu, se lá em Êxodo, ao falar sobre o sábado, ele fala que um dos motivos para a guarda do sábado é porque em 6 dias fez o Senhor dos céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo cessou suas atividades, portanto abençoou o dia de sábado e santificou. Aí esse rapaz, que é pastor, que estudou 5 anos de teologia, creio eu, 4, 5 anos de teologia, ele diz que o sábado não é dia de Deus, porque só na terra que pode ser obedecido. Então não é lei de Deus. Quer dizer, Deus deu o mandamento, ele fala que é mandamento, ele fala o motivo dele ter dado o mandamento, mas não é lei de Deus porque no universo não teria como se obedecer o sábado em 24 horas. Baseado no que ele está dizendo isso? Ele visitou outros mundos habitados e viu que lá não se pode guardar o sábado? Ele viu que lá não existe uma configuração parecida com a nossa? Ele entende que se o sábado não tiver, se tiver outros mundos habitados com configurações de 48 horas, 36 horas, por exemplo, não se pode ter os 6 dias, assim como o nosso, e o 7º dia. Vamos supor que outros mundos tivessem dias de 48 horas, 36 horas. 6 dias de 36 horas para fazer as atividades e o 7º dia de 36 horas para a obediência. No que o sábado não poderia ser universal nesse aspecto. Mas ainda que não fosse, no que isso torna o sábado como não fazendo parte da lei de Deus? No que torna imperfeito o sábado estabelecido pelo próprio Deus antes do pecado como algo que não é lei de Deus. De onde ele concluiu que, se outros seres, além dos seres humanos, não puderem obedecer da forma que nós obedecemos, que isso não é lei de Deus. Ou seja, de onde ele conclui que o sábado precisaria ser universalmente guardado em todos os lugares, até em locais em que a configuração fosse diferente. Não, ele nem admite. Se tiver uma configuração diferente de 24 horas, não pode ter sábado. Baseado no quê? Baseado no quê? Eu não poderia ter em outros planetas habitados sábados com 36 horas, sábados com 48 horas. E ele conhece esses planetas, veja que é totalmente especulativo e falacioso isso. Toda essa construção é falaciosa. Isso. Portanto, não podemos dizer que os 10 mandamentos são a eterna e universal lei de Deus. Ellen White concorda com isso. E por isso ela diz que a lei de Deus... Veja, e agora ele vai jogar Ellen White nessa vala, hein? Existia antes do homem ser criado. Os anjos eram governados por ela. Satanás caiu por... Então veja, a lei de Deus existia antes. Porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Ora, veja, se a lei de Deus existia e Satanás caiu por transgredir esses princípios, vamos ver os princípios que Satanás transgrediu? Ele cobiçou a posição de Deus? Sim. Ele mentiu aos outros anjos para conseguir a posição de Deus? Sim. Ele tomou o nome de Deus em vão? Sim. Ele se colocou acima do próprio Deus? Sim. Ele se colocou como Deus no lugar de Deus? Sim. Então, olha só. Quantos mandamentos que nós vemos nos 10 mandamentos que nós podemos perfeitamente enxergar na transgressão de Satanás e dos outros anjos. E agora, olha o que ele vai dizer. Depois do pecado e queda de Adão, nada foi tirado da lei de Deus. Depois do pecado da lei de Adão, nada foi tirado. Nada foi tirado. Olha só. Nada foi tirado. Os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda. Os princípios, no plural, dos 10 mandamentos existiam antes
da queda. Os princípios existiam antes da queda. E ela poderia dizer diferente? Óbvio que não. Você conseguiria enxergar um anjo tendo outros deuses além de Deus? Fazendo imagem de escultura? Tomando o nome de Deus em vão? Você não consegue. São adaptados à condição de uma ordem santa dos seres. E aí você olha para esse texto e fala assim, tá vendo, pastor? O texto está dizendo que a lei é eterna. E sim, em momento algum não estou dizendo que a lei não é eterna. Ele está dizendo que a lei... Não estou dizendo que a lei não é eterna. Mas o sábado, quer dizer, o sábado não é eterno, então? Vai ter algum momento em que o ser humano vai poder desonrar Adão e Eva porque eles não vão ser reconhecidos como os progenitores, os antecessores e, portanto, os pais iniciais do planeta? Então, se meus pais estiverem na nova terra lá, eu não vou precisar honrá-los? Veja aqui, olha que situação trágica que nós estamos tendo de pessoas que vão e fazem 5 anos de teologia e ele está pregando isso na igreja, não é numa conversa de colegas. O que eu preciso que você entenda é que os 10 mandamentos não são a lei de Deus. E ele repete, eu preciso que você entenda. Olha a lacração, entenda. Não estou dando base alguma, mas entenda que os 10 mandamentos não são a lei de Deus. Deus deu. Está lá bem claro em Êxodo. Disse o Senhor. Ele deu os mandamentos, mas não são lei de Deus. Por quê? Porque ele quer assim. Porque o sábado não pode ser aplicado aos anjos, então não é lei de Deus. Deus deu, mas não é lei de Deus. O sábado só pode ser cumprido no planeta Terra. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele. Porque no universo, ele conhece todas as dimensões do universo, ele conhece os mundos não caídos, que existam, por exemplo. Olha que absurdo. Porque se ele está considerando que existem outros seres em outros lugares, ele conhece esses outros seres, porque é só dessa forma que o raciocínio dele se justifica, correto? E ele não conhece. De onde ele concluiu que o mandamento do sábado só pode ser estabelecido no local em que tenha dias de 24 horas. Desde que os dias sejam iguais, qual o problema de eu ter sábado em outro planeta com 36, com 48 horas? Em uma condição de pessoas não caídas, por exemplo. É só falácia atrás de falácia. Para que você entenda isso, eu preciso repetir essa leitura. Mas a parte final daquilo que a Ellen White diz. Afinal de contas, ela diz, os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda. E eles eram adaptados a uma condição de uma ordem santa de seres. Os princípios dos 10 mandamentos. A frase seguinte, ela diz, depois da queda, os princípios desses preceitos não foram mudados. Mas preceitos... Depois da queda, os princípios relacionados aos 10 mandamentos não foram mudados. Veja, e se você olhar nos 10 mandamentos, você consegue ver alguma coisa ali que o ser humano não caído não precisasse obedecer? Os filhos de Adão e Eva não precisariam honrar pai e mãe? Não precisariam obedecer os primeiros 4 mandamentos, inclusive o sábado, que foi estabelecido por Deus antes da queda, inclusive, de forma evidente, assim como os outros? Eles não precisariam obedecer os 6 últimos mandamentos? Os descendentes de Adão e Eva, se não fosse a queda, eles poderiam cobiçar? Os adicionais foram dados ao homem em seu estado decaído. Então, ou seja, não foi tirado nada, foram acrescentados aspectos por causa do pecado. E aí nós vemos isso, nós vemos inclusive na lei que tem aspectos remediativos. Então você peca, você vai oferecer um sacrifício. Você peca, você vai orar a Deus pedindo perdão em nome de Jesus. Esses são aspectos que nós entendemos depois da queda, porque antes da queda não haveria pecado. Os princípios não mudaram, porém preceitos adicionais foram colocados. E ele conclui sem demonstração alguma que o que foi adicionado depois da queda é exatamente o conteúdo dos 10 mandamentos. Olha só que absurdo. Portanto, nós precisamos entender de que a lei de Deus, ela não é apenas os 10 mandamentos. Os mandamentos são preceitos... Aí ele se contradiz. Nós precisamos entender que a lei de Deus não é apenas os 10 mandamentos. Então ele está confirmando que os 10 mandamentos são lei de Deus. Uma coisa é ele dizer, a lei de Deus não são apenas os 10 mandamentos. Outra coisa é ele dizer, a lei de Deus não, os 10 mandamentos não são lei de Deus. Você consegue perceber a diferença? Uma coisa é dizer, a lei de Deus não são apenas os 10 mandamentos. Outra coisa é dizer que os 10 mandamentos não são lei de Deus. Foram dados por Deus, da boca do próprio Deus, escrito em tábuas de pedra, para o povo obedecer, são repetidos depois da morte de Jesus, mas não são lei de Deus. Lá em Apocalipse, o que nós vemos lá? Que não entrará. O que não vai entrar lá? Deixa eu colocar...
É o final, né? Apocalipse 22:15. Vamos colocar lá, né? Apocalipse 22. Então vamos lá. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete mentira. Veja, faria sentido existir essa condição para o ser humano se na Nova Terra não precisasse disso? Não é? Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. De onde ele tirou essa doutrina? De onde ele tirou essa ideia? Adicionados pós-queda. Vou falar com você de um exemplo bem claro. E para esse exemplo eu preciso que você viaje no tempo para um mundo antes do pecado, para o universo antes do pecado. Reflita comigo em como era o universo antes da rebelião de Satanás. Era um universo perfeito, em harmonia, certo? Agora eu quero que você imagine a seguinte cena, a seguinte situação. Deus, ele cria um anjo, e agora ao criar esse anjo, ele diz para o anjo: olha, não matarás. Como pode isso? Como pode... Meu Deus do céu, como pode isso? Ele cria um anjo com liberdade de escolha e não alerta que ele não pode assassinar? O anjo não tem essa consciência de que ele não pode assassinar, que ele não pode furtar? Será? Satanás não cobiçou o que Deus era? Então ele não precisava do mandamento não cobiçarás? Ele não foi orientado de que aquilo estaria errado, que aquilo seria uma cobiça? Olha que absurdo, uma especulação. Veja, especulação em cima de especulação. E totalmente falacioso, quer dizer, Satanás não precisaria de leis? Ele próprio confirmou que Deus tem princípios que foram dados aos anjos. Quais? Se eles eram perfeitos. Então nenhum princípio precisaria ser dado ao anjo, porque ele era perfeito. Mas ele tinha liberdade de escolha, inclusive liberdade de errar, tanto que erraram, não é? Ele cria um anjo, ele sabe, molda o anjo ali, e ele diz o seguinte para o anjo: não furtarás. Como isso é possível? Após criar o anjo, ele diz: não adulterarás. Eu não sei nem se isso é fisiologicamente possível, o anjo adulterar. Veja, e daí ele faz o transporte, ele fala assim: não é possível que Deus dissesse para o anjo: não furtarás. Como assim não é possível? Se ele criou seres com liberdade de escolha, ou ele não criou seres, ou ele acredita que os anjos não foram criados com liberdade de escolha. Ele fala assim: não sei nem se é fisiologicamente possível o anjo ter filhos, mas e daí? O ser humano tem filhos. O ser humano, fisiologicamente, foi estabelecido para ter filhos. Então esse mandamento, ele faz sentido para o ser humano durante quanto tempo? Se o ser humano se reproduzir por toda a eternidade, esse mandamento vale por toda a eternidade. Mas imagine o momento que o ser humano deixe de se reproduzir. Adão e Eva deixariam de ser pais dos filhos deles? A minha mãe deixaria de ser minha mãe, meu pai deixaria de ser meu pai, porque nós paramos de nos reproduzir? Olha que coisa absurda. Quer dizer, se não vale para os anjos, não é lei de Deus, apesar de valer para a gente. Meu pai querido, de onde ele tirou isso? Obviamente não foi da Bíblia, irmãos. Obviamente não foi da Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Eu dizer isso pro anjo, a gente não sabe nem se o anjo tem pai e mãe. Veja, ele insiste nisso, quer dizer, se não valer para os anjos, não vale para nós. Só vale para nós depois, e ele conclui que se não vale para os anjos, só vale para nós depois do pecado? Eu só precisaria honrar pai e mãe depois do pecado? Eu só precisaria deixar de adulterar depois do pecado? Porque Deus deu a capacidade do ser humano de se reproduzir antes do pecado. Então, os seres humanos teriam, né, cônjuges. E esse mandamento só faria sentido depois da queda? Ou seja, Deus cria seres livres e não considera a possibilidade deles caírem em alguns desses mandamentos? Tem sentido? Óbvio que não tem sentido isso. Portanto, não podemos dizer que os 10 mandamentos eles são a lei de Deus. E novamente... Portanto, não podemos dizer que os 10 mandamentos são a lei de Deus. O White confirma isso dizendo que os anjos guardam a lei sem saber, porque ela está escrita no íntimo do seu coração. O amor é o grande princípio que... Os anjos guardam a lei sem saber que estão guardando? Porque se ela está no íntimo do coração, o que significa o coração nesse contexto? A mente. Se ela está no íntimo da mente, eles guardam a lei sabendo que eles estão guardando. Eles sempre guardaram a lei. Eles têm consciência de que o que Satanás fez é errado. Então eles não guardam sem saber, no sentido de eles não terem consciência do que estão fazendo. Eles não são seres mecanizados.
atua nos seres não caídos. O amor é aquilo que atua nos seres não caídos. Portanto, Ué, e o amor não atua nos seres caídos também? A Bíblia diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Isso só vale para seres caídos? Então Adão e Eva eles poderiam amar a Deus e transgredir o mandamento que Deus estabeleceu lá quanto a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A serpente poderia ter mentido para Eva? Porque eles não eram caídos. Isso só se aplica ao mundo não caído, ao mundo caído, quer dizer, olha que assim, com perdão, mas assim, não tem como classificar de outra forma esse tipo de pregação. Né? Olha que situação que nós estamos tendo dentro das nossas igrejas. facilmente nós podemos dizer que a lei de Deus, mais do que uma série de preceitos, é um princípio. Bom, agora a lei de Deus, mais do que um conjunto de preceitos, é um princípio. E ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca disse o contrário, que a lei de Deus ela é baseada em princípios, e não um princípio, como ele está dizendo, princípios no plural. Uma coisa é dizer, a lei de Deus não se resume, a lei de Deus não são só os 10 mandamentos. Ou, a parte mais importante da lei são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ótimo, mas como eu faço isso em termos práticos? Tira os 10 mandamentos disso e mostra para a pessoa como é que ela faz isso em termos práticos. Você consegue? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu tenho outros deuses além dele. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha alma, coração, entendimento, mas eu faço imagens de esculturas para adorar outros deuses. Eu amo a Deus de todo o coração, alma e entendimento, mas eu tomo o nome dele em vão. Para mim, tanto faz o nome dele, o caráter dele. Eu tomo em vão. Isso faz sentido para você? Óbvio que não faz sentido, porque isso não vem de Deus, isso não é bíblico. Esse princípio é o amor. É isso que Jesus diz aqui no texto que nós acabamos de ler. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a ele. Ama o seu próximo. Amor. Ao falarmos sobre a lei de Deus, nós não estamos falando sobre 10 princípios. Nós estamos falando sobre um princípio. E esse princípio é o amor. Veja, ao falar sobre a lei de Deus, nós estamos falando sobre 10 princípios, mas sobre um princípio. Falso. E ele mesmo, na leitura que ele fez, isso é falso. Porque foi comentado ali de princípios dados antes da queda e princípios acrescentados, depois, preceitos acrescentados depois da queda, mas os princípios do plural se mantiveram. Então, quando ele fala, a lei de Deus não são 10 princípios, mas é um princípio, ele está fazendo uma falsa correlação. Porque ainda que os mandamentos não sejam princípios, eles são preceitos, eles são normas baseadas nos princípios. Tanto que Jesus mesmo disse, a lei, não só a lei, mas os profetas, todas as escrituras, contêm preceitos baseados em 2 princípios básicos, são amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja que mais uma vez é uma falácia, é um argumento falacioso, um argumento que quer parecer verdadeiro, mas não tem embasamento algum. Não tem embasamento algum. Paulo entendeu isso. E expressou isso de forma belíssima no que está escrito em Romanos capítulo 13. Eu quero ler com você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Quem achou diz eu achei. Quem não achou diz espera. Quem não quer dizer nada, sei lá, mostra que você está vivo aí, gente, pelo amor de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, nós vamos ler o verso 10. Esse é o verso 10, tá? Ó. O amor não faz mal ao seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Capítulo 13, verso 10, ele diz o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto o quê? Portanto o quê? O que é o cumprimento da lei? O amor é o cumprimento da lei. O amor. Vou ser um pouco polêmico aqui. Não é não matar, não é não roubar, não é não blasfemar, não é não guardar o sábado. O cumprimento da lei é o cumprimento da lei é a lei é o amor. Vamos ver o que Paulo realmente disse aqui? Vamos lá, olha só. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor para com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E vamos ler e vamos ver o que ele fala sobre cumprir a lei. Com efeito, olha o que ele fala sobre não cumprir. Não adulterarás é cumprir a lei. Não matarás é cumprir a lei. Não furtarás é cumprir a lei. Não darás falso testemunho é cumprir a lei. Não cobiçarás é cumprir a lei. E se há algum outro mandamento? Há outro mandamento? Há outro, óbvio que há outro mandamento. Então ele estava se referindo aqui ao quê? Ao amor para com o próximo. Ele não estava dizendo que o amor a Deus sobre todas as coisas não existiria mais,
e que os 3 primeiros mandamentos não existiriam mais, por exemplo. Tudo nessa palavra se resumem, todos se resumem nesse preceito. Ele não está dizendo que cumprir a lei é amor e não é fazer isso, pelo contrário. Ele usa isso como exemplo no contexto do verso 10. E aí ele fala, o amor não faz mal ao próximo. O que é não fazer mal ao próximo? Não adulterar, não matar, não furtar, não dizer falso testemunho. Então, é falso o que ele disse? É evidentemente falso. O próprio contexto, se ele tivesse lido pelo menos o verso 8 e o 9, ele teria visto que é totalmente falso isso que ele está falando. E ele fala, se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que o amor a Deus sobre todas as coisas, ele não é mandamento? É claro que é. Paulo está aqui enfocando apenas o amor ao próximo. E ele está dizendo, se você ama, você vai fazer tudo isso aqui. Tudo nessa palavra se resume. Ele não está falando que se anula e que não é cumprimento da lei. Pelo contrário, quando ele fala do cumprimento da lei, ele fala desses mandamentos, que estão onde? Nos 10 mandamentos, inclusive. Então é totalmente falaciosa, é totalmente falsa essa condição que ele está colocando. A lei é amor. E assim, vamos só pegar aqui alguns textos, né? Isto eu fiz porque guardei os seus mandamentos. Se andar dos meus estatutos e guardar os meus mandamentos e os cumprirdes, o que vai acontecer? Então vos darei chuvas, darei as bênçãos, né, que Deus coloca. Vamos lá. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Então, o cumprimento da lei é o amor. E o amor de Deus é que guardamos os seus mandamentos. Logo, o cumprimento da lei é a guarda dos mandamentos. Percebe? Isso é um raciocínio simples, né? Olha só. A implica em B, B implica em C. Então, A implica em C. O cumprimento da lei é o amor. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Então, o cumprimento da lei é que guardemos os mandamentos. Veja que... De onde se tira essas ideias? De onde essas pessoas estão vindo? Salmo... Aqui, né? Vamos aqui para cima. Se os seus filhos deixarem a minha lei, não andarem no meu juízo e profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara, a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei dele totalmente a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que sai dos meus lábios. Veja que não tem nada na Bíblia dizendo que o cumprimento da lei não seja a guarda dos mandamentos. Porque quem ama, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se o cumprimento da lei é o amor, e o amor leva à guarda dos mandamentos, o cumprimento da lei é o quê? É a guarda dos mandamentos. Por amor, obviamente, mas é a guarda dos mandamentos. Ninguém pode falar que ama se não guardar os mandamentos. Portanto, o cumprimento da lei é o amor leva à guarda dos mandamentos, o cumprimento da lei é a guarda dos mandamentos. O que me chama a atenção é que, falando sobre amor, João define como Deus sendo esse. Afinal de contas, aquele que não ama não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor. E que ideia perfeita, se a lei é a representação do caráter de Deus, e Deus é amor, obviamente a lei vai ser o quê? Amor. Se a lei de Deus, ela é o caráter impresso de Deus, e Deus é amor, portanto a lei é o amor. Eu gosto muito disso, principalmente da forma como Ellen White retrata isso. Afinal de contas, naqueles que são os principais livros de Ellen White. Veja que assim, toda pregação herética, ela tem essa característica. Pega versos isolados, pega trechos isolados, e a maior parte da pregação você vai perceber que são especulações. Então, não quer dizer que pessoas que estejam ali pegando trechos bíblicos não venham cometer erros, né? Mas a característica de uma pregação evidentemente fora da vontade de Deus, ela tem exatamente essa configuração. Altamente especulativa, pega trechos sempre isolados, não considera o contexto e vai criando ideias. White, palavra adventista, a série Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Exilado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Ela começa com algo incrível, ela prepara de uma forma incrível. No primeiro de seus livros, Patriarcas e Profetas, ela começa com 3 palavras: Deus é amor. A série Conflito, a série de livros de Ellen White que percorre todo... Veja, no que isso valida o que ele falou até agora? Nada. No que isso confirma o que ele falou até agora? Não confirma em absolutamente nada. Toda a história da humanidade começa com 3 palavras, dizendo: Deus é amor. Essa série Conflito é terminada com o livro Grande Conflito que você distribuiu ou recebeu ao longo desse ano. E esse livro termina com 3 palavras: Deus é amor.
Ellen White faz questão de colocar no começo e no fim, Deus é amor. E ao longo de todas as mais de 3.000 páginas que separam essas duas declarações, é uma demonstração, é uma busca para que todos reconheçam de que Deus é amor. E se Deus é amor, a lei dele, que é o caráter dele, não pode ser expressão de outra coisa que não seja o amor. Portanto, E no que isso faz com que os 10 mandamentos não sejam a lei de Deus? Sendo que o próprio Jesus disse que a lei, que inclui os 10 mandamentos, se baseia nesses preceitos. Veja que em nada, isso assim, veja que assim, não está acrescentando nada, absolutamente nada. quando nós falamos sobre lei, nós não estamos falando sobre 10 princípios, nós estamos falando sobre um princípio, e esse princípio é amor. E outra coisa tão importante, tão fundamental que nós precisamos destacar e comentar sobre a lei, é que a lei é em essência positiva e não negativa. Nós olhamos para a lei é em essência positiva e não negativa. Então ele vai dizer que os 10 mandamentos não são lei de Deus, por quê? Olha só, mais um absurdo que vai ser colocado. os 10 mandamentos como preceitos negativos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não farás má escultura, não matarás, não adulterarás, não. E a gente vive na forma negativa da lei. Veja, e a gente vive na forma negativa da lei. Deus deu, Deus falou que é assim que é para se obedecer. Jesus repete os mandamentos da mesma forma. Paulo repete os mandamentos da mesma forma. Os apóstolos repetem os mandamentos da mesma forma. Mas ele, na cabeça dele, diz: a essência da lei de Deus é positiva, mas os 10 mandamentos são negativos, então não pode ser lei de Deus. Veja, ele não está aqui colocando em xeque a ideia de alguém sobre a Bíblia. Ele está colocando em xeque a própria forma como Deus se manifestou aos seres, inclusive depois da morte de Jesus. Porém, William Barclay, ele diz que uma religião que consiste em coisas que não devem ser feitas está destinada a terminar em fracasso. E sim... Veja, William Barclay é profeta bíblico? Não. Está baseado na Bíblia? Não. Essas são as características das heresias. Os livros extra-bíblicos têm mais importância que a Bíblia. A Bíblia é sempre lida fora de contexto para colocar ideias de pessoas. Nós como cristãos, nós como adventistas, nos definimos e somos definidos pelas pessoas lá de fora como sendo pessoas que não fazem. O cristão não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. O adventista não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Mas uma religião... Está errado isso? Você não pode ser conhecido porque, olha, o adventista não assassina. O adventista não adultera. O adventista não furta. Ele não cobiça. Ele não toma o nome de Deus em vão. Ele não tem outros deuses além de Deus. Ele não faz mais escultura para adoração. Qual o problema nisso? Quer dizer, então, que Deus, isso não é lei de Deus, o próprio Deus deu dessa forma, mas porque algum texto extra-bíblico comentou que essa não é a forma correta de religião, eu vou anular tudo que está na Bíblia, eu vou considerar a fala dessa pessoa. Veja que isso aqui não tem nada de Bíblia. Isso não tem nada de Bíblia. Tinha, segundo William Barclay, que é pautada naquilo que não se faz, ela está fadada ao fracasso. Quando você vai falar sobre o sábado, por exemplo, você diz aquilo que você não faz no sábado. Eu não trabalho, eu não... Será que uma pessoa, quando vai falar do sábado, ela só faz aquilo que ela só coloca aquilo que ela não faz no sábado? Bom, ele pode responder por ele, porque não é isso que a Bíblia nos manda fazer. Jesus não foi conhecido assim, por essa forma. Ainda assim, em momento algum, Jesus disse que o fato de dizer para lembrar do dia de sábado e não fazer nenhuma obra servil e não fazer nenhuma obra transgressora no sábado, que isso fosse ruim. Que se uma igreja se pautasse nisso, inclusive, e não apenas nisso, mas isso, inclusive, que ela estaria fadada ao fracasso. Você conhece alguém que fracassou porque não tomou o nome do Senhor teu Deus em vão? Porque não fez imagem de escultura? Porque não teve outros deuses além de Deus? Porque lembrou do dia de sábado e não fez obra servil nele? Porque honrou pai e mãe? Porque não assassinou? Porque não adulterou? Porque não furtou? Porque não mentiu? Porque não cobiçou? Você conhece alguém cuja vida resultou em fracasso porque não fez nada disso? Porque não cometeu erros? Porque não seguiu a multidão para fazer o mal? Qual é o problema do aspecto negativo? O problema é que o ser humano desenvolveu uma obstinação contrária à palavra não. E aí surgiram esses teólogos, e ele, sem embasamento bíblico algum, ele coloca essas coisas. Eu não compro, eu não assisto televisão, eu não jogo bola, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. E nós nos baseamos, nós nos identificamos como aqueles que não fazem. Porém, a lei de Deus é... Veja, novamente ele tem que responder por ele. O cristão, ele não se baseia apenas no que ele não faz. Nós também nos baseamos no que a Bíblia diz. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, pecado é fazer aquilo que Deus diz para não fazer e não fazer aquilo que Deus diz para fazer. Quando a Bíblia fala, lembra-te de sábado para o santificar. Ela está abordando dois aspectos no dia de sábado. O positivo,
de santificar, de separar o sábado para Deus, de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, e o aspecto do não fazer também. Não é? Então, toda a lei, todo mandamento negativo, ele é para enfatizar que não é para fazer aquilo, mas ele também em si mesmo ele tem um aspecto positivo implícito. Quando eu digo, não terás outros deuses diante de mim, é para ter só a Deus como o ser magno na nossa vida. Quando ele diz, não fazer imagem de escultura, é para ter uma vida em que não tem como colocar isso de outra forma. Não terás imagem de escultura para adorar. Ou seja, eu só posso valorizar as coisas que existem sem adorá-los como Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, você só vai tomar o nome de Deus quando for estritamente necessário. Quando não for considerado em vão. Você não vai assassinar. Então você vai manter a vida. Você não vai furtar. Então você vai permitir que o próximo tenha aquilo que cabe a ele, o que é dele, e você vai manter com ele. Todo mandamento negativo, ele tem implícito o aspecto positivo também. Só que é assim que Deus escolheu dar esse mandamento. E eu vou dizer que isso não é lei de Deus, porque um teólogo falou que essa não é a forma que Deus se manifesta. Um teólogo resolveu repudiar a validade, a santidade, a magnitude dos 10 mandamentos, e ele está copiando esse teólogo. Pelo amor de Deus, o que é isso? É uma lei positiva. E ao falar sobre lei negativa, só me veio uma história na cabeça. Que é a história de um jovem rico, que chegou até Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Me diga, Jesus, me dá aquilo que eu preciso cumprir. Em essência, Jesus diz o seguinte: não mate, não roube, não adultere, não furte, não cobice, não diga o nome de Deus em vão. Ah, Jesus, é só isso daí? Porque se for só isso daí, eu já deixei de praticar essas coisas tem muito tempo. Veja, o fato do jovem dizer que ele que ele já estava obedecendo não quer dizer que ele obedecesse, tá? Não quer dizer que ele obedecesse. E Jesus não disse assim, olha, nada disso é lei de Deus. Não, Jesus falou, uma coisa te falta. Então, quando Jesus disse, uma coisa te falta, ele está confirmando que aquilo são mandamentos de Deus, da forma exata como Deus queria que fosse dado. Eu já não faço essas coisas há um tempão. Então Jesus diz o seguinte, agora que você... E veja, ele fala assim, quando eu vejo isso, eu só vejo o jovem rico. Ele não vê Deus falando dessa forma. Ele não vê o próprio Jesus falando dessa forma. Ele não vê os próprios apóstolos colocando os mandamentos exatamente como foram colocados por Deus lá em Êxodo. Então, na realidade, o que ele está fazendo aqui é, de forma, assim, extremamente prejudicial à igreja, se colocando acima de Deus. Quer dizer, Deus não foi sábio a colocar a lei dessa forma. Ah, os mandamentos não eram vistos dessa forma. Qual foi o mandamento que Deus deu para Adão e Eva antes do pecado? De toda a árvore dos jardins podereis comer, aspecto positivo. Mas da árvore que está no meio do jardim não comereis. Então, antes do pecado, já havia o preceito negativo nos mandamentos. Ele está querendo dizer, então, que quando Deus deu esse mandamento, vamos lá? Vamos aqui, né, Gênesis, né? Olha aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Isso antes do pecado. Como assim que um preceito negativo só pode existir depois do homem em queda e que isso não representa a lei de Deus? Então isso aqui não representava a lei de Deus? Então Adão e Eva poderiam ter transgredido isso aqui? Porque está dizendo assim, não comerás. E ele só consegue enxergar o jovem rico nos preceitos negativos? Então me desculpa, mas essa pessoa não estudou a Bíblia. Esse pastor não estudou a Bíblia. Você é excelente em praticar a parte negativa da lei? Então agora eu preciso te dar a parte positiva da lei. Vai, vende tudo que você tem. Veja, excelente praticar a parte negativa da lei, então a parte negativa faz parte da lei. Inclusive nós lemos em Gênesis que a parte negativa, inclusive, foi dada antes do pecado. Então a parte negativa da lei não consiste apenas em algo dado apenas para o homem depois da queda. A parte negativa já existia ali antes do ser humano pecar. Aqui em Gênesis nós vemos aqui. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mais uma parte negativa. Não é bom que o homem esteja só. Então, quer dizer, o que essas pessoas estão dizendo na verdade é que Deus está errado em ter colocado não. Percebe? Tem. E dá os golpes. Vai e pare de não fazer e comece a fazer. Olha, pare de não fazer. Pare de não fazer, pelo amor de Deus. Então, pare de não furtar. Furte. Pare de não adulterar. Adultere. Pare de não tomar o nome de Deus em vão. Tome o nome de Deus em vão. É isso? Olha, eu não sei se ele está nervoso, mas ele não está refletindo no que ele está falando.
Não é possível. Não é possível que essa pessoa esteja falando isso, refletindo no que está falando. Pare de não fazer. Onde que Jesus falou pare de não fazer? Pelo contrário, Jesus falou, continue não fazendo, mas uma coisa te falta. Ele não falou assim, nada disso tem valor. Não, ele falou, uma coisa te falta. É isso que Jesus falou, né? Nós vamos aqui. Olha só, Mateus 19, 21. Vamos lá em Mateus, ok? Vamos lá em Mateus 19. Vamos ver um pouco o que né? Jesus acabou de falar aqui. Olha só. Então chegaram ao pé dele os fariseus dizendo assim, é lícito ao homem repudiar sua mulher? E ele Jesus respondeu, não tendes lido que fez macho e fêmea, e portanto são uma só, assim não são mais dois, mas uma só carne. Então, o que Deus ajuntou, como é que Deus fala? Como é que não o separe do homem? Como assim? Jesus acaba de dar um mandamento de aspecto negativo, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, para depois dizer para a pessoa assim, pare de não fazer? Veja, você está vendo o problema do estudo bíblico fora de contexto? De ficar pegando versos isolados e termos isolados da Bíblia? E aí, vamos lá para baixo, né? Se querem entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele disse assim, os negativos, honra teu pai e tua mãe, que é positivo, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, amarás, que é um preceito positivo. E aí o jovem diz assim, eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. E aí Jesus falou assim, será que você tem guardado tudo isso desde a mocidade? E aí ele fala assim, se queres ser perfeito, se queres ser completo, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás o tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus não está dizendo assim, pare de fazer tudo isso que eu falei aqui, porque o próprio Jesus falou para ele não fazer. E aí Jesus falou assim, se queres ser completo, ou seja, que bom, mas que você quer completar isso, faça isso aqui. Ó. Quando Jesus diz sobre o dízimo, ele fala assim, olha, vocês dão o dízimo de tudo, que até nos detalhes, mas se esquecem do principal. E ele fala, fazeis essas coisas sem omitir aquelas. Não está dizendo, deixe de fazer essas coisas aqui e só ame. Ele está falando, não, porque não faz sentido. Não faz sentido dizer para uma pessoa amar e não investir no Evangelho. Comece a atuar de forma positiva, comece a amar as pessoas. Comece a amar, coloque o amor como sendo o centro da sua vida. O amor como sendo a lei da sua vida. Veja que o próprio Paulo lá em Romanos 13, ele coloca o que é amar, o que é cumprir a lei em relação ao próximo. É cumprir os 10 mandamentos na parte que fala de não adulterar, de não assassinar, não mentir e assim sucessivamente. George Knight, comentando sobre isso, ele diz que Jesus apontou para além dos 10 mandamentos negativos, em direção à lei positiva do amor. Aquilo que obviamente é... Veja, Jesus apontou para a lei dos 10 mandamentos negativos em direção à posição positiva do amor. Isso em nada anula os 10 mandamentos e nem a forma negativa como eles foram dados pelo próprio Deus. E é George Knight, ele não está citando a Bíblia dentro do seu contexto. Ele está pegando autores extra-bíblicos para justificar o que ele está falando. Veja que o tempo inteiro ele está assim, olha, eu me baseio em outros teólogos. Tá, mas e daí que você se baseia em outros teólogos? Está errado do mesmo jeito. Muito mais do que o jovem rico estava disposto a se comprometer. Ele se sentia relativamente confortável com a lei negativa. Ele era bom em não fazer isso e não fazer aquilo. Veja que, e a grande falha desse argumento, inclusive na citação de George Knight, é que quando Jesus fala isso, ele cita honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento positivo, e amarás teu próximo como a ti mesmo, que é um mandamento positivo também. Jesus não deu apenas os mandamentos negativos e esperou o jovem rico se manifestar, não. Mas não estava pronto para limitar o alcance da lei de Deus em todos os aspectos da vida. E diversas vezes eu me encontro, eu me vejo, e eu faço exatamente como esse jovem rico. Se eu não desobedecer minha mãe, meu pai e minha mãe, se eu não matar, se eu não adulterar, se eu não roubar, se eu não mentir, se eu não cobiçar, está tudo certo então. Olha aí, perfeito. Na minha última fala aqui, no meu último sermão, eu falei que pecado era muito mais do que os atos pecaminosos. Que pecado ele não se limita a comer carne de porco, a transgressão do sábado, a fazer isso, a fazer aquilo. Que pecado não é isso. Pecado é muito mais do que isso. Isso são apenas atos. Veja, uma coisa é dizer que pecado não se limita a isso. Outra coisa é dizer que isso não é pecado, que pecado não é isso.
Se você entende que pecado não é só isso, ok. Mas se você diz pecado não é isso é falso. Atos pecaminosos, consequências do pecado que existe dentro do meu coração. E da mesma forma, falar sobre Deus, eu não estou falando sobre essa superficialidade daquilo que os mandamentos dizem, daquilo que os preceitos dizem, da parte negativa. A superficialidade. Então ele está dizendo assim, Deus foi superficial ao falar aquilo para Adão e Eva. Porque o que Deus deu para Adão e Eva? Deus falou o que para eles? Amem uns aos outros. Não, Deus falou o quê? Não comerás da árvore que está no meio do jardim. Ele já tinha colocado o amor neles. Quando Adão olha para Eva, aquilo que ele fala é o resultado do amor que ele sentiu por ela. Então ele está dizendo que Deus foi superficial. Porque a única ordem revelada, relatada que nós temos de Deus falando a Adão e Eva, no sentido de questão de obediência, né, a ordem expressa, não quer dizer que não haja outros, mas a ordem que Deus escolheu para colocar no seu livro foi a ordem negativa e a ordem de obediência. Do que isso diz? Mas se eu simplesmente não fizer isso, está tudo certo, é o nosso pensamento. Consigo lembrar novamente de Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, aquele pelo qual você já ouviu, já falou, já comentou, já pensou. Pedro chegou até Jesus e disse: Jesus, me responde uma coisa, quantas vezes eu devo perdoar? A gente fala muito que os fariseus faziam perguntas capciosas para Jesus, que os fariseus colocavam Jesus contra a parede, já sabendo de uma resposta, já tendo uma resposta, mas Pedro fez exatamente isso com Jesus. Pedro leu a Pedro conhecia a tradição dos fariseus. E os fariseus diziam que você deve perdoar 3 vezes uma pessoa. 3 vezes. Veja, ele está recriminando Pedro exatamente pelo que ele faz. Porque Pedro fez uma pergunta baseada na tradição. E até agora ele colocou, você vê que as principais falas dele são baseadas em textos extra-bíblicos. Ou seja, ele está recriminando Pedro por algo que ele mesmo está fazendo numa pregação. Que você precisa perdoar uma pessoa pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. Mas Pedro, talvez baseado no Sermão da Montanha, onde Jesus diz que se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, então você está ferrado. Ele então pega e ele fala assim: eu vou exceder a justiça dos fariseus. Se os fariseus dizem que é 3 vezes que tem que perdoar, eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar essa quantidade e vou colocar mais uma para mostrar para Jesus que eu sou bom. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7? A essência da pergunta de Pedro não era com relação ao perdão, mas era com relação ao amor. Afinal de contas, Jesus, até onde eu devo amar o meu próximo? Qual é o limite do amor que eu devo ter ao meu próximo? Quantas vezes eu devo amar o meu próximo? E a gente espera que a lei seja isso. E eu sei, eu também defendo Pedro diversas vezes, porque se eu der um tapa no seu rosto por 7 vezes, você vai perceber que são 6 vezes a mais daquilo que você deveria suportar. Poxa, perdoar uma pessoa 7 vezes pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro. Ah, não tem limite. E eu gosto muito daquela frase que nós cristãos usamos: eu sou crente, mas não sou besta. Isso me chama muita atenção. Porque nós colocamos um limite ao amor. Não, até aqui é permissível o amor. A partir daqui já é fazendo parte de besta. Eu só posso amar até aqui. A lei disse, os mandamentos dizem que eu só devo amar até aqui. E passando daqui um ponto, eu vou tacar o... Veja, a lei diz, que lei? De que lei ele está falando? Da Bíblia? Que Bíblia esse pastor está lendo? Olha aqui, heresia. A lei diz que eu tenho que amar até aqui. De que lei ele está falando? Obviamente não é da lei da Bíblia. Veja que em momento algum ele foca numa interpretação contextualizada da Bíblia. São especulações em cima de especulações. A quantidade de pedras que for necessário, porque a lei já disse que eu tenho que amar até aqui. Essa é a visão da lei negativa da lei, a visão negativa da lei. E realmente, cumprir a lei negativa é muito fácil. É fácil cumprir a lei negativa, irmão? É fácil não adulterar? É fácil não furtar? É fácil não mentir? É fácil não cobiçar? É fácil não ter outros deuses além de Deus? É fácil não tomar o nome de Deus em vão? É fácil não seguir a multidão para fazer o mal? É fácil? Ora, se é fácil, então por que ele está dizendo que, a não obediência é um reflexo do que é interno em nós? Ora, se a não obediência é reflexo do que é interno em nós, então existe algo dentro de nós que nos prejudica a ponto de nós transgredirmos isso. Então, você está dizendo para não ter outros deuses além de Deus, nós acabamos tendo outros deuses além de Deus. Está dizendo para não cobiçar, nós acabamos cobiçando. Então, é fácil cumprir a parte negativa da lei? Não é impossível, né? Deus, quando deu a lei como um todo, tanto para aspectos positivos como negativos, ele falou assim: os mandamentos não estão longe de vocês, os mandamentos, estatutos, preceitos, não estão longe de vocês, para que vocês não possam guardá-lo. Então Deus está dizendo, não é impossível, mas não significa que seja fácil. Agora, ele está querendo estabelecer que a parte negativa é fácil e a parte positiva é difícil? De onde ele tirou isso? De onde ele consegue separar que se eu amar a Deus, estiver disposto a segui-lo,
Ah, isso é fácil. Mas não cobiçar... Não, isso é difícil, mas isso é fácil. De onde que ele tirou isso? Quer dizer, então, que se nós transgredimos, quer dizer que nós, se eventualmente transgredimos, nós não podemos considerar que amamos a Deus? Eu posso dizer que o meu amor não está aperfeiçoado, não é perfeito, não é completo ainda. Mas eu não posso dizer isso. Então é fácil guardar as partes negativas da lei? Mas se eu preciso do amor para guardar inclusive as partes negativas, então é fácil guardar? Veja, assim, sabe que é aquele tipo de mensagem que você não encontra um ponto positivo para você colocar? Um ponto que você pode dizer assim, nossa, nesse ponto ele foi feliz na colocação dele. Não tem. Como eu disse, se você não mata, se você não rouba, se você não adultera, se você não faz nada disso, você está cumprindo a lei, está tudo certo. Na sua visão. Na minha visão, não. Na sua visão é assim? Não. Guardar os 10 mandamentos e achar que isso é suficiente, você está completamente equivocado. Porque a essência da lei é o amor. Veja que guardar os 10 mandamentos e achar que isso é suficiente, quer dizer, ele já foi por um outro caminho da mensagem. Ele diz que os 10 mandamentos não são lei de Deus. Ou seja, uma coisa é dizer, os 10 mandamentos não são tudo, mas são lei de Deus, fazem parte da lei de Deus. Outra coisa é dizer que os 10 mandamentos não são lei de Deus. E agora ele está indo para um caminho totalmente... Agora ele recrimina as partes negativas dadas pelo próprio Deus, diz que é fácil seguir essas partes negativas. Então eu vou subentender que todos os mandamentos negativos ele guarda. Ele nunca cobiçou, ele nunca mentiu, né? Ele nunca teve um pensamento ruim em relação ao próximo, ele nunca falou nada prejudicial ao próximo, né? Que Deus diz que equivale a transgredir esse mandamento, né? Veja só. E ele se contradiz, porque ele está se colocando acima de Deus aqui. Ele está colocando que as mensagens extrabíblicas e as especulações que ele faz a respeito das coisas são maiores do que o contexto bíblico, porque em nenhum momento ele colocou o contexto bíblico aqui. Você pode, muito bem, honrar teu pai e tua mãe. Você pode não matar, não adulterar, você pode fazer tudo isso e ainda assim continuar sem amor. Você pode não ter outros deuses diante de Deus. Você pode não construir para você imagem de escultura. Você pode guardar o sábado e ainda assim não ter amor. Guardar a lei negativa é fácil. É fácil guardar? Principalmente guardar a lei sem amor é fácil? Você conhece alguém que não ama a Deus e que guarda todos os 10 mandamentos pela sua vida inteira? Você conhece alguém que não ama a Deus e faz isso? Se entre aqueles que buscam amar a Deus, em que o Espírito Santo habita, ou você acha que Paulo não amava a Deus? Você acha que Pedro não amava a Deus? Você acha que os apóstolos não amavam a Deus? Davi estava mentindo quando ele falou assim, ó quanto amo a tua lei, nela medito de dia e de noite. Ele estava mentindo porque ele não guardava completamente. Ele cometia erros. Ele estava mentindo? Você já viu alguém que não ama a Deus guardar os 10 mandamentos por toda a sua vida? Não existe essa pessoa. Então veja, mais uma especulação infundada. Muito fácil. Muito fácil. Olha, qualquer fariseu legalista consegue fazer isso. Vamos ver se qualquer fariseu legalista consegue fazer isso? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar as parábolas, dizendo, o reino de Deus... 23. Aí. Jesus falou à multidão e disse, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois que disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Ou seja, tudo que eles ensinaram, obviamente, que não esteja contrário às escrituras, fazei-as. Mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fartos pedaços difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Fazem as obras para fim de ser vistos pelos homens, amam os primeiros lugares, as saudações nas praças, vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, nem de pai. Jesus está dizendo justamente o contrário do que ele está falando. Qualquer fariseu legalista guarda? Não, ele está falando justamente o contrário. Os fariseus dizem que guardam, mas não guardam. Qualquer fariseu legalista consegue guardar os 10 mandamentos? Quantos fariseus legalistas que você viu que conseguiram cumprir os 10 mandamentos em todos os momentos de suas vidas? Em que parte a Bíblia colocou que algum fariseu legalista conseguiu guardar todos os 10 mandamentos em todos os momentos da vida? De onde ele tirou isso? Da cabeça dele, novamente. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Qualquer pessoa consegue guardar todos os 10 mandamentos durante a vida inteira. Qualquer pessoa. Então,
O que a gente faz com aqueles que não guardam? Você já desde o momento em que você entrou para a igreja, você conseguiu guardar todos os 10 mandamentos? Sem nunca transgredir nenhum deles em momento algum da sua vida, nem em pensamento, palavra e ação? É muito fácil guardar? Isso está destruindo nossas igrejas, irmãos. Esse tipo de pregação especulativa está destruindo nossas igrejas, infelizmente. Mas guardar a lei em sua essência positiva, somente para uma pessoa que foi salva em Cristo Jesus. Guardar a lei em sua essência positiva, as partes negativas são muito fáceis, mas em sua essência positiva, somente aquele que foi salvo por Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, pelo contrário. A Bíblia está dizendo que se você não ama a Deus, você não consegue guardar nem parte positiva, nem parte negativa. Você vai acabar caindo. Você amando a Deus, Deus vai te transformando gradativamente, mas sem amor, não existe como. Por isso a Bíblia diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso inclui parte negativa e parte positiva. Você pode olhar para mim, você pode refletir agora e dizer, tá bom, pastor, ok, entendi tudo isso. Mas de que forma que isso interfere na minha vida? De que forma que entender sobre a lei muda a minha vida diária? Que bom que você pensou isso, se você pensou isso. Afinal de contas, tudo aquilo que eu falo aqui deve ser levado para a prática, para a sua vida diária. E eu quero te responder essa pergunta. Eu quero te responder ela com um texto bíblico, um novo texto bíblico. E por isso eu preciso que você vá na sua Bíblia para a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8. E diz o seguinte: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira... Cadê quem está com a Bíblia aí? Sabemos que a lei é boa se nós usamos ela de maneira... adequada. Obrigado, não. Sabemos que a lei é boa se nós a usarmos de maneira adequada. Isso me faz refletir muito sobre a lei de Deus. A lei é boa, sim ou não? Vocês estão com dúvida? A lei é boa, sim ou não? Veja, mais uma vez, agora ele vai pegar mais um verso isolado, não vai contextualizar o verso, porque, veja, toda a pregação dele está baseada nisso, e ele vai dizer que o usar legitimamente a lei é o que ele está falando, sem base alguma. Não. De acordo com Paulo, quando? Quando usada de maneira adequada. Portanto, presta atenção nisso daqui. Portanto, se eu uso a lei de uma maneira equivocada, ela está sendo boa? Responda para mim. De acordo com esse texto aqui de Paulo, a lei é boa se... Observe o se. A lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Portanto, se eu não uso a lei de maneira adequada, ela é boa sim ou não? Se eu não uso a lei de maneira adequada, ela não vai ser boa. Ela vai ser apenas um monte de checklist que eu preciso fazer para dizer, Deus, estou em dia contigo. Ou talvez será um padrão pelo qual eu posso olhar para uma pessoa e dizer, você está descumprindo os preceitos da lei, e eu pego pedra e taco nessa pessoa. Ora, se a pessoa está descumprindo a lei de Deus, eu não tenho que repreendê-la? Vamos lá, né? Vamos ver aqui Ezequiel 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do povo, quando vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem de seus termos, constituído por atalaia, e ele vendo que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não der por avisado e vier a espada e alcançar, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som e não deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo e a espada vier, levar uma vida entre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém o sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares... Se eu vir uma pessoa em erro, pecado deliberado, e eu não avisar para ela, para dissuadir do caminho, o que é dissuadir do caminho? Você está errado, precisa mudar. Isso é dissuadir do caminho, correto? Morrerás sempre na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da tua mão. Mas se advertides o ímpio, repreender, advertir, não é isso que a Bíblia fala? Para que dele se converta e não se converter seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho. Convertei-vos dos vossos caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Diz aos filhos, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua piedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. O justo não poderá viver pela justiça no dia em que pecar. Ou seja, o justo
Se ele não pedir perdão pelos seus pecados, aquele que busca obedecer a Deus, se ele não se arrepender do seu pecado, ele também não vai ser liberto. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, ele está falando que o justo confiando na sua justiça continuar obedecendo? Não. O justo confiando no que ele já fez, ele praticar a iniquidade, ele deixar de fazer, não virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, ou seja, se alguém advertir, você está errado, isso leva à morte. Mas na cabeça dele, na cabeça de muitas pessoas, isso é errado, isso não pode fazer. Vamos lá, em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Consideremos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Agora olha o que ele vai associar a isso. Não deixando a congregação. Ele acaba de falar, ou estimularmos ao amor e às boas obras, ele fala de algo, veja só, não. Quer dizer, ao contrário do que ele falou lá, você viu? Ó? Ele fala que estimularmos ao amor e às boas obras é, inclusive, orientar as pessoas com mandamentos negativos, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Admoestando-nos uns aos outros. Encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. E aí veja o verso 26. Porque, olha só como ele admoesta, olha só como ele encoraja. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não, novamente o negativo, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Na visão desse pastor que nós estamos vendo agora e de muitos que nós temos hoje em dia, de muitos pregadores, está errado. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ele está falando assim, mas no reino de Deus não. No reino de Deus você pode pecar à vontade, porque afinal de contas, os 10 mandamentos não são lei de Deus. Vamos ver o que ele está falando? Ele está falando justamente o contrário. Ele está falando, se alguém quebrando a Moisés morre pela testemunha de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo, cuidado, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver profano o sangue da aliança, com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Eu tenho vídeos, inclusive, sobre esse texto, vídeos mais aprofundados, mas você percebe que ele fala assim, que pecar voluntariamente, depois de ter conhecido a verdade e de ser advertido pelas pessoas, mostrado que estão em erro, que ele fala que essa pessoa está pisando o Filho de Deus, tendo por profano, no caso estamos falando do pecado voluntário, deliberado, né? Ela está pisando o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e agravando, fazendo um agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecido aquele que diz, minha vingança eu darei como recompensa. E novamente, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora vamos lá. Veja só. Já vos esquecesse da exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmais quando por ele for repreendido. Hebreus 12. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos nós somos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Quer dizer, e aí o pastor está falando que os mandamentos negativos, eles são fáceis de ser guardados. O principal é o positivo. É isso que a Bíblia está falando? Não. Não é isso que a Bíblia está falando. Pelo contrário. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria, de gozo, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjurados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se... Novamente, o aspecto negativo, para que manqueja não se desvie. O tempo inteiro a Bíblia usa mandamentos com o não, com o aspecto negativo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não verão a Deus. Novamente, o aspecto negativo. Que ninguém se prive da graça de Deus.
que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, ou seja, fez o que não devia ter feito. Não era para vender o direito à primogenitura. Mais uma vez, a ênfase no mandamento negativo. Não achou o lugar de arrependimento. Mais uma vez a ênfase no aspecto negativo. Porque não chegasses ao monte palpável. Mais uma vez o aspecto negativo. Se a lei não for usada de maneira adequada, ela não será boa. Você quer ver como isso é comum? Seja sincero, tá? Não precisa falar, mas reflita. Deus manda a gente guardar o sábado, sim ou não? Quando é que começa o sábado? Qual é o momento? Ao pôr do sol. Quando é que termina o sábado? Seja sincero pra mim, tá? De verdade. Mas, quer dizer, seja sincero pra você mesmo, não fale isso. Qual que é o pôr do sol mais aguardado por nós? O pôr do sol da sexta ou o pôr do sol do sábado? Veja, e agora ele está induzindo a igreja a normalizar uma atitude errada. Quando ele pergunta isso para a igreja, ele deve orientar a igreja a guardar mais o quê? O pôr do sol da sexta para o sábado, e não o pôr do sol do término do sábado. Você está vendo qual é o problema? Como nós estamos com pessoas que estão trazendo problemas para a santificação e não auxílios? Qual que é o pôr do sol que a Adventista mais quer? Qual é o pôr do sol que a Adventista sente mais prazer? Veja, ele tem que falar isso por ele. Ele conhece todos os adventistas, ele pode dizer isso. É claro que, dadas as práticas que nós estamos vendo nas igrejas, não é difícil concluir isso. Mas isso é uma coisa que tem que ser colocado para a igreja? Não, é o contrário, não é? O que ele está mais alegre? Qual é o que ele mais espera? Não se atrasa por nada, conta nos segundos quanto tempo falta para acontecer o pôr do sol. Qual é? Nós guardamos a lei, ou guardamos os mandamentos, guardamos o preceito. Nós guardamos o sábado bonitinho. É de um pôr do sol, outro pôr do sol que manda? Ok, então vou guardar de um pôr do sol, outro pôr do sol. Mas o meu coração não está nesse dia. O meu coração não está nesse momento. Ele serve quase como uma prisão. Mas ele não falou que é fácil? Agora ele está falando que é uma prisão? Quer dizer, não fazer determinadas coisas no sábado é fácil. Mas agora é uma prisão, então ele já está falando que é difícil, já está se contradizendo. Percebe? Por quê? Porque é toda a pregação baseada em especulação. Quanto tempo falta mais para acabar o sábado? Ô, Jesus amado, olha, daqui a pouco eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas o sábado não acaba, eu quero assistir televisão, mas o sábado não acaba, esse sábado precisa acabar logo. Nós estamos, teoricamente, não trabalhando no sábado, cumprindo a parte negativa da lei, enquanto a parte positiva da lei foi deixada para trás há muito tempo. Estamos, teoricamente, guardando a parte negativa da lei. Estamos guardando? Quando a Bíblia fala assim, não colocando em vossos pensamentos, o quê? Os vossos próprios pensamentos. Nós estamos guardando esse aspecto negativo da lei? Estamos guardando essa parte negativa da lei? Isaías 58, ok? Nós vamos aqui para Isaías. Aqui. Se desviardes o teu pé de profanar o sábado, de fazer a própria vontade do seu santo dia, chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrardes, veja a parte negativa, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a sua vontade, ou seja, não seguindo os teus próprios caminhos. Então veja, ele aborda tanto o aspecto positivo, chamares o sábado deleitoso, ou seja, se desviares o teu pé de profanar o sábado, ou seja, que equivale a dizer o quê? Se não profanardes o sábado, aspecto negativo. Se não fizeres a própria vontade no meu santo dia, novamente aspecto negativo. Agora aspecto positivo. E chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares. Agora vem novamente a parte negativa. O que é honrar o sábado? Não seguindo os teus próprios caminhos, não fazendo a tua própria vontade, não falando as tuas próprias palavras. Então veja, em nenhum momento a Bíblia separa o aspecto negativo do positivo. Essa pessoa que está guardando o sábado da forma que ele falou, ela está seguindo os seus próprios caminhos, ela não está obedecendo isso, não seguindo os seus próprios caminhos. Ela não está desviando o pé de profanar o sábado, de fazer a sua vontade, porque ela não está seguindo isso. Ela está seguindo os próprios caminhos dela, na mente dela está seguindo os próprios caminhos, pensando no fim do sábado. Não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando as suas próprias palavras. Nós guardamos o preceito da lei, mas não entendemos a essência da lei. Então veja, nós quem? Ele tem que falar por ele. Né? Nós quem? Ele tem que falar isso efetivamente para quem não busca seguir a lei conforme Deus orienta na sua palavra. Né? Ele não pode generalizar e falar que ninguém guarda. Né? Ele não pode tomar por ele mesmo. Né?
E eu quero terminar a mensagem de hoje com um texto que é fundamental. Em seu último sermão, antes de morrer, juntando os discípulos, Jesus pregou e João relatou isso naquilo que está no capítulo 13 do Evangelho de João. Evangelho de Jesus de acordo com João, capítulo 13. O verso 35. E Jesus diz o seguinte. João capítulo 13, verso 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês guardarem o sábado. É isso que fala? Hã? Contudo, todos saberão que vocês são meus discípulos, se não comerem carne de porco. É isso que está escrito aí? Contudo, todos saberão... João capítulo 13, verso 35, Saul. Coloca aí, para que todos respondam. Contudo, todos saberão. Como diz o texto, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês não blasfemarem no nome de Deus. É isso que diz o texto? Contudo, todos saberão que sois meus discípulos, se vocês honrarem pai e mãe. É isso aí que fala? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Todos saberão que vocês são meus discípulos. E aí eu pergunto para você, como é que alguém vai saber que você ama um ao outro se você desonra pai e mãe? A Bíblia fala, se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar aquele que você não vê? Como é que alguém sabe que você ama ao próximo? Né? A própria parte de Romanos que ele citou, de Romanos 13, já joga por terra isso que ele colocou. Porque lá em Romanos 13, Paulo associa o aspecto de amar ao próximo, de não fazer, o amor não faz mal ao próximo, ele está dizendo tudo isso. Ó. Não adulterarás, ou seja, adulterar é fazer mal ao próximo. Ele fala, o amor não faz mal ao próximo. Não matarás, então matar é fazer mal ao próximo. Não furtarás, por quê? Porque furtar é fazer mal ao próximo, por isso não furtar. Não dizer falso testemunho, porque dizer falso testemunho é fazer mal ao próximo. Você percebe a falácia do argumento? Agora nós vamos lá para João. Filho, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Obviamente isso não é novo, né? Porque já existia na lei, né? Como eu vos amei, que também vós os ameis. Então agora ele acrescenta algo diferente, olha. Ameis como eu amo a vocês. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E amar como? Como você pode amar alguém? Vamos lá. O que guarda o mandamento, Provérbios 19, guardará sua alma, porque o que desprezar os seus caminhos morrerá. Apartai-vos de mim, malfeitores, porque eu guardarei os mandamentos de Deus. Salmo 119. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar os seus caminhos e para o temeres. Deuteronômio 8:6. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E ele fala assim, amar como ele amou. E ele fala assim, como é que nós podemos permanecer no amor dele? Guardando os seus mandamentos. João 15:10. Como o Pai me amou, também amei a vós. Veja só. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, e nos mandamentos que ele está falando aqui, não estão os 10 mandamentos? É óbvio que estão, né? Eu creio que você não creia que você não entenda dessa forma. Permanecereis no meu amor. Se vocês guardarem os mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E o que ele fala que é permanecer no amor? É guardar os mandamentos. Então é totalmente falso o que ele está falando. Jesus não disse assim, se você honrar. É claro que ele está dizendo aqui. Porque amar um ao outro leva a isso. Eu posso dizer que amo a Deus se eu tomo o nome dele em vão, se eu faço imagem de escultura, se eu tenho outros deuses além dele, se eu transgrido o sábado. Eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu não trabalho o sábado, mas eu faço uma pessoa trabalhar para mim no sábado. Eu posso dizer que amo meus pais se eu desonro eles. Eu posso dizer que eu amo alguém se eu assassino essa pessoa. Eu posso dizer que eu amo alguém que eu amo minha esposa se eu adultero. Eu posso dizer que eu amo as pessoas se eu minto para elas, se eu furto essas pessoas, se eu digo falso testemunho, se eu cobiço. Então veja, tudo errado. Tudo errado. O amor leva à obediência. Mestre, qual é o grande mandamento? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nisto, olha só, ele fala assim, que amemos uns aos outros. Olha como João fala
que nós reconhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha só. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, que o amor de Deus é esse, que guardamos os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E veja, será que João não estava se referindo também aos 10 mandamentos aqui? É óbvio que ele estava. Se o amor existir em vocês, se houver amor em vocês, a lei é um presente da graça de Deus para você. Não simplesmente preceitos pelos quais você deve cumprir. Ao falar... Ué, e não deve cumprir? Deve cumprir os mandamentos, correto? Cumprir por amor. Depois, agora vai passar para a música, né? Cumprimos por amor. Cumprimos o que Deus fala por amor. Assim como eu, Jesus disse, eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor, vocês devem guardar os mandamentos para permanecer no amor. Se vocês guardarem os mandamentos, vocês vão permanecer no amor. Então, quando ele fala que vos ameis uns aos outros, ele estava dizendo que cumpram os mandamentos para que se constate que vocês realmente amam o próximo. Infelizmente, esse foi o típico da pregação em que, assim, se o pensamento principal, basilar, ele é falho, geralmente o acessório segue o principal, né? Então, os acessórios serão ruins, né? Então, assim, infelizmente, essa é uma pregação da qual não se pode tirar nada de útil, porque meia verdade é uma mentira completa. E aqui nós tivemos o que? 95% de mentira, de coisas fora do contexto bíblico, e 5% de algo que poderia ser útil se usado legitimamente, né? Fazendo, inclusive, uso das palavras. Se ele usasse a Bíblia de modo legítimo, aí teria utilidade, teria valor, mas não teve valor. Isso é grave, irmãos, porque nós não estamos falando de uma pessoa leiga, nós estamos falando de uma pessoa que estudou, porque para ser pastor, na configuração da igreja que nós estamos, ele precisa estudar teologia, ele precisa passar anos estudando. Então, nós não estamos falando de uma pessoa leiga que acabou de entrar na igreja, não. Nós estamos falando de uma pessoa que deveria estar preparada. Né? O que nós podemos fazer é orar por ele, pedir que Deus o ilumine, que as pessoas venham conversar com ele e falar, olha, o que você está pregando? Você está jogando por terra a fala de Deus, você está dizendo que Deus é menos sábio que você, está dizendo que Deus é menos sábio do que os escritores extra-bíblicos que você citou, que Deus errou ao colocar preceitos negativos. Então você percebe o grande prejuízo disso? Assim, ele mistura, eu não posso guardar só preceitos negativos, isso não significa que os preceitos negativos não façam parte da lei de Deus, então são lei de Deus. Que Deus os abençoe, convido você para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos dê a tua sabedoria, a tua paz, o teu amor e misericórdia. Livra-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.